Vamos corrigir a atividade do PET 1, volume 1, semana 3, matemática. Questão número 1. Por favor, faça a seguinte experiência. Num papel, desenhe um círculo e marque o seu centro, que é isso aqui, ó, que está acontecendo na figura 1. Pegue um pedaço de barbante e com ele ligue o centro a um ponto da periferia, que é isso aqui, ó. Essa medida aqui é o raio da circunferência. Coloque o barbante encurvado exatamente sobre um pedaço do círculo, que é o passo 3, que é isso aqui, ó. Tirei o barbante daqui e coloquei aqui, ó, encurvado na circunferência. Finalmente, desenhe os segmentos que ligam cada extremidade do barbante ao centro, que é isso aqui, ó. Aí nós formamos um ângulo aqui que é chamado de 1 radiano, quando a medida do raio é exatamente igual ao comprimento do arco, nós dizemos que é 1 radiano. O ângulo central que você está vendo é igual a 1 radiano. Qual é aproximadamente a sua medida em graus? Então, aqui eu vou fazer uma regrinha de 3. 1 pi radiano equivale a 180 graus. E 1 radiano equivale a x. Eu vou fazer uma multiplicação cruzada. 1 pi radiano vezes x, pi radiano x, que é igual 1 radiano vezes 180 graus radiano. Como eu quero saber o valor de x, eu vou descer o pi radiano. Simplifico rádio com rádio, ficou 180 graus dividido por pi. Como pi vale aproximadamente 3,14, então 180 dividido por 3,14, aproximadamente 57,3248, opção letra A. Questão número 2. Por favor, pegue uma calculadora normal ou de celular. Então, peguei aqui uma calculadora, né, normal, de computador mesmo. Configure-a para radianos. Isso é fundamental para que o restante funcione. Então, eu vou clicar nos quadrinhos e vou escolher científica. E veja que aqui está escrito DEG. Eu vou clicar até aparecer RAD, que é configurando para radianos. Escolha um valor qualquer e calcule o cosseno. Qualquer valor. Eu escolhi o valor número 5. Como eu vou calcular o cosseno? Eu vou clicar aqui em trigonometria e depois eu vou clicar em cosseno. Depois, calcule o cosseno do resultado. Em seguida, calcule novamente o cosseno do resultado. Continue dessa maneira muitas vezes. Aos poucos, você verá que o visor vai se estabilizar em um determinado valor. Este valor é chamado de atrator da função cosseno. Na figura a seguir, apresenta-se um trecho do gráfico da função cosseno, que é estritamente decrescente nesse trecho. Você pode ver uma espiral retangular que vai se espremendo em torno de um ponto. A seta grande indica, no eixo das abscissas, o valor que vai aparecer na sua calculadora após a estabilização total. Esse tipo de fenômeno faz parte da teoria do caos, estudada em uma área da matemática avançada conhecida como sistemas dinâmicos. Aproximadamente em qual valor a sua calculadora estabilizou. Então, você vai fazer o processo várias vezes, né? Até chegar no valor que se estabilizar, que é o valor da letra D, 0,739085133. Questão número 3. Quando um ângulo aumenta de 20 graus para 80 graus, o que acontece? Aí eu tenho várias alternativas. Então, aqui eu tenho uma circunferência, né? Eu vou marcar aqui, eu tenho o eixo dos cossenos, no eixo X, e o eixo dos Y, que é o eixo senos. E vou marcar aqui o ângulo de 20 graus. Vamos ligar ao eixo dos senos, ali está o seno de 20 graus. E o eixo dos cossenos, aqui está o cosseno de 20 graus. Agora, o arco de 80 graus, ligando ao eixo dos senos e aqui ao eixo dos cossenos. Nós podemos perceber que de 20 para 80, olha só, o seno de 20 estava aqui, o seno aumentou bastante. O cosseno de 20, ó, cosseno de 20 está aqui. Já o cosseno de 80, ele está aqui. Então, o cosseno diminuiu, ele estava aqui, ó. A gente sabe que esse raio aqui vale uma unidade, né? O raio da circunferência trigonométrica. Então, o cosseno de 20 está próximo de 1. Já o de 80, ele está bem pequenininho aqui, ó, certo? Então, vamos ler as opções aqui. Letra A. O seu seno é positivo e aumenta, ficando 4 vezes maior. Então, quando vai de 20 para 80, realmente aumenta. Mas será que fica 4 vezes maior? Depois a gente vai analisar.
O seu seno é positivo e aumenta, mas não fica 4 vezes maior. Então, o seno de 80 também é positivo e aumenta, mas não 4 vezes, tá? O seu cosseno é positivo e aumenta, ficando 4 vezes maior. Então, o cosseno de 80 é positivo, mas ele não ficou maior. O de 20 estava lá, ó, bem próximo da unidade, do 1. O de 80 ele está menor. Portanto, a opção da letra C já está descartada. Letra D. O seu cosseno é positivo e aumenta. Então, ele não aumenta, nós acabamos de ver. O cosseno de 20 ele está aqui. Quando eu calculei de 80, o cosseno diminuiu consideravelmente, então não aumenta. A sua tangente é positiva e aumenta, ficando 4 vezes maior. Se eu ligar aqui, ó, eu vou encontrar aqui a reta tangente, tangente de 20. E a de 80, se eu ligar, ela vai ser encontrada lá no alto, né? Aumenta sim, não sei se fica 4 vezes maior. Então, para isso, nós vamos usar a calculadora, o seno de 20 graus e o seno de 80 graus, a tangente de 20 graus e a tangente de 80. Então, veja, o seu seno é positivo e aumenta, ficando 4 vezes maior? Não, de 0,3 foi para 0,9, não chegou a 4 vezes. Então, a opção não é a letra A. Letra B, o seu seno é positivo, né? Quando vai de 20 para 80, é positivo e aumenta, mas não fica 4 vezes maior. Então, é essa a alternativa. Na letra E, a sua tangente é positiva e aumenta, ficando 4 vezes maior. Veja que a tangente de 20 é 0,3 e a tangente de 80 é 5,6. Então, fica muito mais do que 4 vezes. Portanto, não é a alternativa letra A. Letra E, desculpe. Então, aqui dava para a gente perceber que, olha só, realmente esse espacinho aqui, ó, ele não aumentou 4 vezes, ele aumentou, mas não 4 vezes. Portanto, mesmo sem calculadora, a gente poderia fazer aqui por dedução, opção letra B. Como se chama uma função não constante, cujos valores se repetem a intervalos regulares? Periódica, né? Ela vai se repetindo através do seu período. Na física, questão número 5, na física, uma senoide é uma função cujo formato genérico é mostrado na tabela abaixo, à esquerda. No lado direito da tabela temos um exemplo. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui, certo? Ó, aqui eu tenho a senoide genérica e aqui eu tenho o exemplo, melhor falando aí. Pede para calcular qual é o período da função dada. Como se trata de uma senoide, de uma função seno, nós temos a fórmula para trabalhar a função seno. F de x é igual a mais b vezes seno de abre parênteses, cx mais d. E o período pode ser calculado com a fórmula 2π dividido por módulo de c. Quem é c? Quem acompanha x aqui. Mas veja que a nossa fórmula, ela foi colocada de uma outra forma. Olha só, aqui ele foi colocado como se esse D é essa letra solta aqui, ó, que passou lá para o final e trocou de nome, né? Então, eu vou basear no formato que está aqui, da senoide genérica e do exemplo dado. Veja que o período está sendo representado por módulo de B. Olha onde que está B. Você vai comparar ali. Então, veja aqui, ó, esse A aqui vai ser o menos 4. Aí vem seno de, aqui abre colchete, e aqui não tem o colchete, aqui já começa com esse x. Então, significa que o valor que está faltando aqui, eu posso considerar como 1, que é o elemento neutro aí da multiplicação e não ia alterar em nada. Então, eu posso dizer que esse 2π sobre b vale 1, como se tivesse um 1 aqui na frente, né? Que não vai alterar nada. Se 2π sobre b é 1, multiplicando o cruzado, b é igual a 2π. Como o módulo de b é o período da nossa senoide, da nossa função, o módulo de 2π é 2π. Portanto, qual é o período da função dada como exemplo? 2π. Opção correta, letra D. Bons estudos e até a próxima.